E hoje nós vamos pensar algumas questões importantes para a nossa vida nesse texto tão conhecido, que eu creio que Deus tem algo para falar ao meu coração e o seu coração. Esse texto aí que tem um título aí, né? Jesus acalma uma tempestade. Talvez você está vivendo uma tempestade. Talvez não chega a ser uma tempestade, é uma garoa, é um vento, mas que possivelmente pode se tornar uma tempestade. Como é que a gente vive a nossa caminhada de fé nesse período? Semana passada a gente falou de fazer a missão de ser alguém de Deus no meio do caos, né? E hoje nós vamos refletir sobre como o crente passa, né, pela tempestade, quais são os aspectos que a tempestade gera em nós, né, e como a gente pode sair de momentos difíceis, né, na vida. Então vamos lá, o texto está aí, Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos, acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, irmãos. Ore a Deus para que o Espírito de Deus, por meio desse texto, fale ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite com a tua voz, fazendo dela audível aqui nesse lugar, ao ponto que ninguém passe despercebido. Que a gente tenha essa convicção nessa noite, que é o Senhor que está falando conosco, a despeito do pregador, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor usa quem quer, da forma que quer. Eu oro para que nessa noite o Senhor contribua, fazendo isso, usando a minha vida, apesar de mim, que o Senhor conduza o meu raciocínio, as palavras, e que a palavra ministrada, ó Deus, chegue aos corações, assim como tem falado ao meu coração nessa semana, de forma poderosa. O Senhor possa falar ao coração da igreja, e que saiamos, ó Deus, da tempestade vitoriosos, porque o Senhor é conosco, porque é uma palavra, uma promessa para as nossas vidas, e que possamos, ó Deus, enquanto a palavra é pregada, a nossa fé sendo aquecida, o nosso coração sendo aquecido, e a nossa vida transformada pelo poder de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero ler aqui um trechinho de uma música de um poeta cristão. Vou chamar ele até de um profeta da música, né? Alguém que Deus usa muito para falar ao meu coração. É alguém que eu escuto aí regularmente, né? As canções desse cantor chamado Marcos Almeida, né? E essa canção que ele compôs, né? O título dela é Toda Dor é por Enquanto. Eu queria ler um trechinho dela que diz assim: toda dor é por enquanto, e a tua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas, com os teus anjos, e as trombetas anunciando. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Eu gosto muito dessa canção porque ela expressa a realidade da caminhada cristã. Que a caminhada cristã, irmãos, não é feita só de vitórias e de conquistas e de mar calmo. A caminhada cristã, as adversidades da vida, as tempestades, os dias maus, os dias ruins, os anos ruins,
fazem parte dessa caminhada. E a canção do Marcos Almeida, eu gosto muito desse trecho quando ele diz assim, é como se fosse uma oração, vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto, que é passageira. Mas há um amor que está misturado nessa obra que é para sempre. E aí, se a gente ler a Bíblia, irmãos, com fé e com um olhar regulado pelo Evangelho, nós vamos perceber que o tempo todo a Bíblia não nos enganou. O texto bíblico é claro acerca dos desafios, das adversidades, das tempestades que chegam, das dores que chegam na nossa casa de forma inesperada, das notícias ruins que tocam o telefone e chega para nós quando a gente não está esperando, talvez vivendo um momento bom na nossa história. Tudo isso, irmãos, biblicamente não é uma surpresa, mas é um combo da caminhada cristã. Mas pastor, eu aprendi diferente. Desculpa, irmão, aprendeu errado. Aprendeu errado porque quem diz isso, lucra com isso. Quem diz que a vida é um caminho só de conquistas e vitórias, lucra com a sua fé, lucra com a sua expectativa positiva. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho, irmãos, ela diz que a vida não é mole, não é fácil. Ela tem dor, mas ao mesmo tempo que nós sabemos que tem dor, ela é por enquanto, ela é passageira. Há textos que vai dizer sobre isso, como o Salmo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Como o texto, como as palavras de Jesus lá, no capítulo 16 de João, no último versículo 33, que ele está ali num discurso de despedida com os discípulos, e ele orienta, olha meus amigos, é o seguinte, no mundo vocês vão passar por aflições, eu não vou mentir para vocês, vai ser dureza, mas tenham bom ânimo, como se ele estivesse cantando a canção de Marcos Almeida, porque é por enquanto, porque eu venci o mundo. Então a vida cristã, irmãos, é uma dialética, é uma conversação entre momentos bons e momentos ruins, dias alegres, dias tristes. Essa é a história cristã, não tem como fugir disso. É uma conversação, é um paradoxo. Um momento eu estou vivendo uma história boa, coisas boas com Deus, situações boas, daqui a pouco situações ruins, e tudo isso conversa, tudo isso tem a ver com o Evangelho. O grande perigo disso, irmãos, é a gente não entrar em crise no meio da tempestade. Esse é o desafio. Ah, pastor, beleza, tudo isso eu já sei, mas o problema é que quando eu estou no meio dela, quando eu estou no olho do furacão, quando eu estou na tempestade, eu estou como os discípulos, a água está entrando no barco, eu entro em crise, eu não sei como resolver. É sobre isso, irmãos, que nós vamos pensar um pouquinho. O que a tempestade revela sobre nós? O que devemos fazer no meio dela? E já te adiantando, talvez nada. É esperar passar algumas delas. Você já se viu numa situação assim, de impotência, que você não pode fazer nada, apenas esperar, que é por enquanto, é passageiro, mas vai chegar um dia, como diz a canção, que a alegria verá meu rosto sem lágrimas, a alegria verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas. Você tem essa esperança ainda, irmão? Porque o povo não fala mais disso, mas eu falo. Eu tenho, irmãos. Teve uma programação aqui na igreja essa semana, eu não lembro se era o grupo do livro ou reunião de oração. Eu sei que nós acabamos num bate-papo ali, até tarde, falando da volta de Cristo e como seria isso. E eu não sei dos irmãos que estavam, você estava, né, Vinícius, ali? Melissa estava também. Eu não sei o coração de vocês, mas o meu se encheu de alegria, de esperança. De esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. Mas aí, pastor, e quando a tempestade bate na nossa porta, o que isso acontece? Vamos entrar então no texto, irmãos, e pensar algumas questões importantes nessa noite. Quando a tempestade bate na nossa porta, a tempestade, queridos, em primeiro lugar, não é a ausência de Jesus. Tempestade, dias maus, circunstâncias adversas, não significa ausência de Jesus.
O texto diz que Jesus é que convoca essa missão: vamos passar para outra margem. Naquele dia, que dia é esse? O dia que ele estava ensinando, falando sobre fé, pregando a palavra por meio de parábolas, ensinando os seus discípulos. Ou seja, era como se tivesse estado num culto, no final do culto, Jesus fala assim: vamos para outro lugar, e no meio do trajeto, a tempestade bate na porta. É como aquelas situações que a gente vem para um culto abençoado, um culto fervoroso, um culto que a gente escuta a palavra, que o louvor mexe, que a gente sai vibrante, mas quando a gente chega em casa, parece que o Satanás está lá de pijama, dizendo para nós: vim e vim para ficar. Essa é a realidade do crente, irmãos. Quantas vezes, irmão, no início da minha conversão, eu ia para os acampamentos e voltava, acampamento de carnaval, vibrando assim com Deus, cheio de entusiasmo. Chegava em casa, minha mãe falava assim: ó, não entra não, já pega o carro e vai buscar seu pai que está caído lá, não sei aonde, que está bêbado lá. Voltava para a realidade, irmão, depois do acampamento. Aí estava lá, ali caído num canto, com a cabeça cortada, o chinelo do outro lado da rua, as pessoas dando risada, carregando meu pai, colocando dentro do carro. Vida real, irmão. A nossa fé trabalhada é aí. Os discípulos estavam ali ouvindo parábola, talvez assim: nossa, que maravilha de palavra, Jesus, que bênção, fala mais, não para de falar. Aí Jesus fala: vamos passar para outra margem, que o texto seguinte é do Gadareno, que a gente já pregou aqui. Ou seja, tem mais coisa a ser feita, tem mais missão a ser feita. E aí, vamos ler o texto, olha o que acontece. Eles se despedindo da multidão, o levaram, levaram Jesus assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Aí o versículo 37, irmãos, é aqui que começa o caos na nossa vida. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Olha o 38, esse versículo desanima a gente. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram-lhe e disseram: mestre, não se importa que pereçamos? Irmão, Jesus aqui não dormiu porque era displicente com a vida. Jesus não dormiu como se fosse aquele funcionário que se esconde do trabalho e entra num cantinho lá do porão para passar o dia dormindo enquanto o mercado de trabalho está funcionando. Jesus não é alguém que talvez diante dos problemas ele foge da raia e vira as costas e vai dormir. Ele não dormiu por isso. Ele dormiu, irmãos, porque ele está no controle absoluto da história. Porque era ele que estava no princípio lá dando ordem para as águas se separarem. Ele sabia o que estava fazendo. Mas isso na percepção dele, na ótica dele, mas na ótica do ser humano carnal, pecador, como eu e você, como Pedro e os discípulos. Jesus, dormindo, cara. Você não se importa com a gente? Você não se importa com o meu problema? Eu vou toda terça-feira, na hora que o pastor fala assim: vamos orar de joelho, apresentar uma causa para Deus, estou eu lá derramando as minhas lágrimas. Cadê o Senhor nessa história? O pastor pregou esses domingos para a gente continuar na missão, que Deus vai abençoando no meio da missão. Eu estou aí engajado na missão, cadê o Senhor, cara? Está dormindo. Não tem um sinal, não tem um toque, não tem nada, não tem ninguém, silêncio absoluto. Não significa a ausência de Jesus. Quando a tempestade chega, irmãos, não quer dizer que Jesus pulou fora do barco. Significa que ele está no controle. Mas talvez nós precisamos aprender algumas lições com o silêncio de Deus. É gostoso, irmãos, quando a gente está sentindo a presença de Deus. É gostoso quando todo culto Deus fala. É gostoso quando a gente ora, acaba a oração, a resposta vem. Mas se a gente passa a vida inteira assim, irmãos, a gente fica um menininho na fé, mimadinho. E às vezes a gente precisa do silêncio. Hoje saindo da igreja, foi, não lembro, porque a cabeça está ruim. Saí de algum lugar com as meninas no carro, acho que era hoje. Se não for hoje, foi ontem, viu, Vinícius? Foi ontem. As duas começaram a meio que brigar lá atrás. E eu falei assim: estão de castigo.
Soltei a palavra, fiquei quieto. Elas ficaram, não, pai, chance, e chance. Tem que perdoar, tem que dar chance. E eu no silêncio. Irmão, o que perturbou elas não foi a notícia do castigo. Foi o meu silêncio dentro do automóvel. Até querendo gritar, você está me ignorando. Que pai é esse? Como se fosse a menininha, que show da Xuxa é esse? Que pai é esse? Que é isso? Surtou, que é isso? Essa ignorância? Não vai falar com a gente? Isso não pode acontecer! Que pai é esse? Que pai é esse? Sabe o que incomodou ela? O meu silêncio. Porque muitas vezes o silêncio é perturbador para nós. Às vezes a gente prefere até um Deus brigando com a gente toda hora do que ele dormindo. Mas o sono de Deus é necessário para amadurecer o nosso coração, irmãos. Se talvez você está passando por algumas tempestades, você se encontra como os discípulos. Poxa vida, Senhor, dormindo numa hora dessa, o Senhor não se importa com a gente? Isso não quer dizer ausência de Jesus. Se você há muito tempo não sente a presença de Deus, não quer dizer ausência de Jesus. O Augusto Nicodemos, pregador, professor presbiteriano, ele é muito bom para falar disso, que ele diz assim, sabe o que é fé? É quando você não vê nada, não experimenta um milagre, você não sente a presença de Deus, não escuta, não tem resposta à sua oração, e você continua crendo e obedecendo a palavra. Isso é fé. Então, queridos, a gente precisa aprender a enxergar Jesus no silêncio, no meio das tribulações. Mas talvez, quando a gente se depara com o silêncio de Deus, a gente se torna uma Heleninha. Que pai é esse? Que silêncio é esse? Isso não pode acontecer. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. Ele está no barco com você, irmão. O texto aqui fala que ele, André, que puxa a carreata. Vamos passar a outra margem. Jesus fala, vamos, dá ordem, dorme. Irmão, e não pensa que era um iate, que tinha um quartinho que você descia lá no fundo, dava dormir. Não, meu irmão, era um barco ali, primitivo. Não era uma estrutura assim que Jesus, quando fala um travesseiro, às vezes você deve imaginar que é um iate, que está lá assim, e os discípulos estão lá, né, com o leme para lá e para cá. Não, irmão, era um barco assim, que dava para ver Jesus, era uma coisa muito precária e visível. Isso mostra, irmãos, a capacidade de Jesus de ter controle sobre a vida. Porque, provavelmente, se ele tem um sono como o meu, que é mais leve, Vinícius, ele estava sentindo o balanço. Talvez tinha água caindo nele. Mas ele, irmãos, é o Todo-Poderoso, que não entra em crise com as nossas crises. Ele está presente no barco. Ele está vendo a sua história, irmão. Ele está vendo a sua família. Ele está vendo a sua luta. Você não está sozinho, irmão. Mas pastor, e o chamego? Não tem chamego nessa fase, irmão. Essa fase é a fase do silêncio. É a fase do silêncio. Tem hora que Deus joga a gente mesmo na caverna da vida, para extrair de nós, irmãos, o melhor. Você já viu o processo da pérola, como que é formado lá, da ostra? É na dor. Parece que fica lá arranhando, a areinha vai lá incomodando aquele negócio, ela sofrendo. Aí quando abre, tem uma pérola lá dentro, irmão. Às vezes você precisa ser ostra um pouquinho. Vem completando a obra que começa misturada na dor, mas que é por enquanto. É por enquanto. Deus está presente, irmãos. A gente não precisa sentir. A gente precisa ter a nossa vida resolvida. A gente precisa só acreditar. E aí quando ele ressuscita, irmãos, ele aparece para os discípulos. E mesmo assim, há muita dúvida ali. E aí o Tomé, assim, eu gosto de Tomé, eu não sou crítico a Tomé não, eu gosto. Porque se eu estou lá, acho que eu faço a mesma coisa, tá, irmãos? Eu acho que
Ô Jesus, já que está aí, deixa eu tocar. Deixa eu ver mesmo assim. E se tivesse até um celular, Vinícius? Aqui, Jesus, onde foi ferido. Porque Tomé, irmão, sou eu. Tenho minhas dúvidas de fé. Mas dá um texto ali, irmãos, uma palavra de Jesus que diz assim: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. É aqueles que experimentam da amargura da vida, mesmo sendo discípulo de Jesus, do silêncio de Deus, do telefonema chato, da notícia ruim, do problema gravíssimo dentro do lar. Mas ainda assim eu continuo confiando e tendo a certeza que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Eu não abro mão dessa promessa. Não é a luta que tira essa promessa do meu coração. Não são os desafios que roubam a minha fé. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Como diz a canção, porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, Ele não quebra a sua aliança, Ele só está trabalhando em nosso coração. Ele está deixando um pouquinho a gente ver como é que é a vida adulta da fé. Não é só o culto, que a gente escuta as palavras, as parábolas, como eles ouviram aqui. Mas a travessia de um lugar para o outro, nessa caminhada da vida, nessa longa estrada da vida, há tempestade, há desafios. Como diz lá o capitão lá, não aguenta, pede para sair, mas o policial dá até para pedir para sair, mas quem é de Jesus não dá para sair. Você até pode tentar sair, mas ele vai te caçar. Se você é dele, não tem como. Ele vai te caçar, Fernando. Ele te caça. Porque ele está no barco conosco, irmão. Isso não é palavra retórica de pregador. Ele está no barco conosco. E nessas horas a gente precisa ser os manos. Sabe como os manos é? Estou fechado com ele, não abro. Porque ele está fechado comigo. Então a tempestade, irmãos, não quer dizer a ausência de Jesus. É apenas um silêncio momentâneo. É uma dor que é por enquanto. Vai raiar o dia que Jesus Cristo virá buscar. 2, que a gente aprende no meio da tempestade, irmãos, é que a tempestade, ela expõe as nossas fraquezas. A tempestade mostra quem nós somos. Olha o que acontece no texto, irmãos. Primeira questão, tempestade, Jesus dormindo, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Aí eles despertam o mestre, Jesus acalma a tempestade, aí Jesus fala para eles: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? A tempestade, irmãos, nos deixa nu, de forma figurada, diante do mundo. É no meio do caos, irmãos, que as nossas fraquezas vêm à tona. E muitas vezes a gente não gosta de tempestade, não é porque a gente não quer lutar, é porque a gente não quer que as nossas fraquezas venham à tona. Porque nós somos vulneráveis, irmãos. Porque tem dia que é choro mesmo. Tem dia que é falta de fé mesmo. Mas no mundo religioso que a gente vive, no mundo dos super-heróis cristãos que a gente vive, no mundo que da porta dali para dentro todo mundo é bom, como é que vai mostrar minha fragilidade? Deixa Deus chacoalhar o barco da sua vida para você ver se não expõe. E as nossas fraquezas sendo expostas, irmãos, não é um sinal negativo para a vida, mas revela para nós o que a Bíblia sempre diz, que a nossa estrutura é valível, que nós somos pó, e que a gente depende todo dia de Deus. As nossas fraquezas sendo expostas ali, diante de um medo que Jesus observou nos discípulos, diante de um desespero, só mostra para a vida e para nós o quanto somos pequenos e precisamos de Deus. Mas eu não sei quem inventou esse negócio, irmão, que você tem que ser bom o tempo todo, que você tem que ser forte o tempo todo. Eu não sei quem criou essa narrativa doentia, demoníaca, diabólica, que muitas pessoas sustentam,
e deixa de experimentar do sobrenatural com Deus, de crescer com Deus, porque não querem as suas fraquezas sendo expostas, não querem a sua nudez sendo revelada. E aí, irmãos, na psiquiatria, na psicologia, só há cura quando a fraqueza é exposta. Só há cura quando o coração é aberto. E com Deus também é assim, irmãos. Deixa eu falar um negócio para nós aqui. Fecha as portas aí, Douglas, que é só entre nós aqui. O pessoal da rua não escutar. Ninguém aqui, irmão, nem eu nem vocês somos bons. Se o ventinho soprar, irmão, vai revelar as nossas fraquezas. Você pode até segurar por um tempo. Você pode até passar um pano, uma maquiagem. E quanto mais você segura, mais vai ficando perceptível. Mas eu quero dizer um negócio para você, isso não é ruim. Isso se chama Deus trabalhando na nossa vida. Não é o apóstolo Paulo, André, que diz que é forte quando é fraco? A incoerência disso aqui, não, irmãos, é porque é menos dele e mais de Cristo. Então, queridos, o texto aqui, a tempestade, revelou ali como aqueles discípulos ainda não estavam prontos. E olha que interessante, o texto seguinte é o texto do Gadareno, que chega lá, a situação é caótica. E o homem é liberto, o homem é transformado, e o homem estava pronto. Fábio, porque ele quer entrar no barco com Jesus, pai junto, Jesus, não, volta para sua casa, vai testemunhar para sua família, e para as 10 cidades que estão aí. Mas os discípulos que foram até lá, não estavam prontos. E aqui, irmãos, machuca o religioso, porque não é religião, não é a proximidade que você tem com a religião, que diz que você está pronto, mas é o nível de experiência de fé, é o nível de contato com Cristo ressurreto que você tem, que vai determinar o quanto você está pronto ou não. O Gadareno teve uma experiência sobrenatural, André, de conversão e libertação. A vida daquele homem foi transformada. Jesus o tocou. Mas os discípulos ainda não tinham tocado Jesus. Eles estavam, Fábio, com a expectativa no governo, nas próximas eleições, de pôr Jesus como candidato, no lugar do imperador romano, no lugar de César Augusto, para assumir o governo e trazer de volta Israel para o centro das coisas. Era a expectativa da embarcação, era a teologia da prosperidade, era viver o melhor dessa terra. Era essa galera que estava no barco, que estava olhando para Jesus como um Papai Noel evangélico, que no Natal pega aquele pacote cheio de presente e vai distribuindo vitória e bênção e mais bênção. Aí quando bate a tempestade, vem medinho mesmo. Por que vem medinho? Porque a minha expectativa não está sendo suprida. Mas quando o Gadareno é liberto, a dele foi, porque o que ele precisava era de Cristo. E era a lição que os discípulos precisavam aprender naquela embarcação. O barco chacoalha, irmãos, para a gente entender a nossa necessidade de Jesus, de Cristo. Vai chegar um ponto, irmãos, que nenhuma liturgia, nenhum culto, nenhuma devoção pública aqui vai ser o suficiente para preencher o seu coração. É somente o Cristo ressurreto que pode fazer uma obra linda no seu coração. Enquanto eu não tiver esse contato verdadeiro com o Evangelho, aquilo que Jesus disse, da gente tomar nossa cruz e segui-lo, da gente renunciar, da gente se esconder, da gente diminuir, das nossas fraquezas sendo expostas, para que Ele cresça dentro da gente, para que Ele forme esse novo nascimento, essa nova criatura, Ele tira essa casca velha, esse odre velho, para que o vinho novo possa florescer, possa brotar. Não tem vida com Cristo. Aí a tempestade, qualquer tipo de tempestade, vai evidenciar as nossas fraquezas, e o quanto nós estamos longe de Cristo, ainda que Ele está pertinho dentro do nosso barco, mas o nosso coração está distante, porque a gente não consegue confiar, porque é odre velho, com vinho novo não funciona.
precisa refazer o vaso. É o processo da humilhação. É o Jesus confrontando seus medrosos. Cadê a fé que eu estava ensinando para vocês lá atrás, na palavra? E eles têm que ficar quietos. Tempestade, irmãos, não é para nos destruir. Tempestade é para mostrar que Jesus está conosco e nós estamos na escola dele e ele está trabalhando em nossos corações. Para mostrar para nós que as dores dessa vida é por enquanto. Vai chegar um dia, mas esse processo, irmãos, ele é doloroso. É desconstruir para construir. E não é fácil, irmãos, ser desconstruído. Mas vou dar uma dica para você: faz a inscrição para o acampamento, se você está sendo desconstruído, porque lá nós vamos ser reconstruídos em Cristo. Porque é somente Ele, irmão, que pode construir a nossa vida. Pastor nenhum tem condições de fazer isso, irmão nenhum tem condições de fazer isso, governo nenhum tem condições de fazer isso, mas o Cristo, irmãos, Ele tem. É Ele, irmãos. Terceiro e último lugar, queridos, que a tempestade faz, irmãos, quando ela bate na nossa porta, ela leva a gente para outro nível de fé. O silêncio de Deus, a evidência das nossas fraquezas, serve para tirar a gente de um estágio e colocar em outro. O final do texto termina com a frase dos discípulos entre eles, com a conversa, com uma resenha depois do culto, como se fosse assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles conheceram um pouquinho mais de Jesus que ele não conhecia. Até então ali eles achavam que Jesus era só um palestrante bom. Mas quando Jesus levanta, zíper, aquelas ondas se acalmam. Os discípulos começam a conversar entre eles. É o que estava pregando para nós ali. É o palestrante de Nazaré. É o filho de José carpinteiro. Quem é este que até o mar lhe obedece? Irmão, tenta visualizar na sua mente essa experiência, irmão. Você já esteve na praia? A maioria aqui, acredito, já esteve na praia. Tem determinada hora do dia ali que a onda vem brutal, vem forte. E se você é igual eu, que gosta de dar uns mergulhos nas ondas, dar uma surfadinha nas ondas, às vezes a gente toma um caldo. E quando o caldo é de acordo, irmão, você não consegue controlar. Você parece um papel amassado embaixo da água. E é só um pedacinho de onda. Mas o nosso Deus, Ele olha para aquilo e fala assim: acalma. O nosso Deus, Ele olha para uma pessoa que estava há 4 dias morto dentro de um túmulo, cheirando mal, e para cheirar mal ali, irmão, dentro de uma pedra, de um túmulo, e o cheiro saindo, André, Ele diz assim: Lázaro, vem para fora, cara. Quem é este, irmão? E aí quando você convive com quem é esse, irmão, você entende que a tempestade, a dor, é por enquanto. Às vezes a gente é colocado na prensa, irmãos, para a gente conhecer o tamanho do poder de Deus, o domínio que Deus tem sobre o ser humano, sobre o mundo, sobre a nossa história. O final do texto é sensacional, porque eles acabaram de tomar um exorta pela sua fraqueza, pelo seu medo, a sua falta de fé. E agora o diálogo entre eles no pós-culto é: quem é esse? Você viu? Ele diz: mar, aquieta-te, acalma, ele tem poder sobre as águas. Quem é este? É o Cristo ressurreto, irmão. É o Deus da igreja, é o Deus da bela Jerusalém, é o Deus da minha vida e da sua vida, que tem poder para acalmar qualquer tipo de tempestade, até mesmo a sua, que você julga impossível. E por que eu ainda estou no meio dela, pastor? Talvez porque Deus quer subir você de estágio, de nível de fé. Talvez
Pode ser que Deus quer fazer como Jó, que antes conhecia Deus de ouvir, mas agora os olhos dele veem. Foi prensado, foi moído, foi experimentado para ter essa intimidade com Deus. O C.S. Lewis vai dizer, irmãos, que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. A Lúcia está com um livro meu lá, Lúcia, sobre o sofrimento, livro pesado de ler, né? C.S. Lewis. C.S. Lewis olha para o sofrimento, irmãos, não como algo negativo, mas algo que produz vida, maturidade, como escola de Deus, discipulado de Deus. Ele vai dizer que sofrimento é Deus gritando para o mundo surdo crescer, amadurecer. O sofrimento é como se fosse uma disciplina. Quando você chega na escola, o professor vai passando as disciplinas da fé. Olha, a primeira delas é dor. Bem-vindo ao clube. A primeira delas, a segunda é sofrimento. Aí você pode olhar para o sofrimento e achar que a sua vida é só aquilo. Ou você pode olhar como Marcos Almeida olhou: toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim eternamente. A alegria verá meu rosto sem lágrimas, verá raiar o dia em que Jesus Cristo irá voltar nas alturas. A dor é escola, irmãos. Há uma frase do Spurgeon, que eu li essa semana numa postagem do irmão, eu trouxe ela para essa pregação também, para a gente finalizando aqui, eu achei muito interessante, dentro dessa temática, que diz assim: nós necessitamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé. Olha que interessante isso aqui: para arrancar o ramo podre da autossuficiência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. O pregador batista, que foi depressivo também, o Spurgeon, que é chamado, conhecido como o príncipe dos pregadores, alguém que experimentou angústia, mas ele olhou para a angústia e diz que nós necessitamos para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autossuficiência, de achar que somos bons. Irmãos, Deus está conosco nesse barco. Você não está sozinho. Você só está matriculado na faculdade de Deus. Se você está nesse barco, você tem uma promessa de Deus, que Ele disse que estaria com você, se um dia você professou a sua fé em Jesus Cristo, e Ele disse para os discípulos, como disse para você: vamos passar para outra margem, nós vamos chegar naquele grande dia que Jesus Cristo virá nos buscar. Se você tem essa convicção de fé, irmãos, creia que Ele está com você nesse barco, e essa dor que você está passando, é por enquanto, é passageiro. Deus é com você nessa tempestade. Que Deus nos ajude, irmãos, a passar por ela, a chegar a outra margem. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Eu falei da canção aqui, eu vou colocar essa canção para a gente ouvir um trechinho dela. Eu quero que você abra o seu coração e deixa Deus falar com você através dessa canção. Pode curvar sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos ouvir um trechinho dessa canção, depois nós vamos orar e participar da ceia.